Tu gostou do discurso do Abelão, Baldasso? Não gostei, até porque ele chama a responsabilidade para ele. Eu gosto muito disso. O Abel chama, isso é maravilhoso, com o grupo é muito bom. Eu quero falar justamente sobre essa sequência agora. Eu não quero entrar em matemática. Porque a matemática aponta o seguinte: se o Inter ganhar os 2 próximos jogos, o Inter é campeão brasileiro. Derrubamos o Paulinho, é isso? Não quero falar em matemática. O Paulinho, esse adora o Cudê, eu também já não quero nem ouvir falar desse Paulinho. Eu quero dizer o seguinte para vocês. A próxima rodada, ela pode apresentar uma realidade para o restante do campeonato definidora. Uma realidade definidora, né? Por exemplo, se o Inter ganha do Vasco e o Flamengo perde para o Corinthians, acabou o campeonato. O Inter está 4 pontos na frente e aí vai para o jogo contra o Flamengo assim. E o inverso também é verdadeiro. Se o Flamengo ganha do Corinthians e o Inter perde para o Vasco, o Flamengo passa 2 pontos do Inter, enfrenta o Inter em casa e fica muito difícil. E infelizmente eu tenho que dizer o seguinte, é mais provável a realidade contra o Inter que eu citei aqui do que a favor. Eu espero que o Inter inverta isso. Por quê? Porque não, mas em 24 horas você não pode mudar, Baldasso. Não, eu não estou mudando, cara. Em 24 horas você não pode mudar. Em 24 horas o Internacional faz o que fez ontem, né, JB? Não. Meu querido, deixa eu te explicar o seguinte, João Batista. O Flamengo é melhor que o Inter, todos nós sabemos disso. Sim. Né? Mas não está jogando muito mais. O Flamengo pega o Corinthians em casa e o Inter pega... Sabe o que aconteceu com o Vasco ontem? Perdeu. O Vasco tomou de 3-0 pro Fortaleza e o Vasco, se não ganhar do Inter, o Vasco vai cair para a segunda divisão. Sim, beleza. Olha só, vou te avisar. É muito se difícil, o Inter não consegue ganhar de um time que levou 3 do Fortaleza, não merece ser campeão brasileiro. Mas aí é que tá. Mas ontem não ganhou do Sport. E vou dizer mais. Mas aí então não merece. Não. Do jogo uma vez, mas tu não pode ficar perdendo para Ceará, Fortaleza, não sei o que, e achar que vai ganhar brasileiro. Esse é o livro cor-de-rosa da vida. Que é tudo legal, que a gente acorda, que a gente vai... Esse é o Instagram, que só tem coisa bonita lá. O que eu quero dizer, em cima do que o Baldasso está falando, é que se a gente pegasse, na teoria, porque tudo é teoria, até que o jogo aconteça. O que tem de prática foi ontem, que é assustador, eu concordo com o Baldasso. Assustador perto do que o Inter vinha fazendo. 9 vitórias consecutivas, 1 empate e aí uma derrota dentro de casa. Se tu pegares Sport, Vasco, Flamengo e Corinthians, na tese, o mais fraco era o Sport. Então, e contra o Sport não foi. Então, essa precaução do Baldasso, ela é real. Não, é real, mas olha só. O cara que é campeão brasileiro, ele não tá com a vida cor-de-rosa? Como tu disse, que é do livro cor-de-rosa. Então, se o Inter não conseguir ganhar do Sport e for para jogar contra o Vasco, que tomou 3 do Ceará, e também não conseguir vencer, a real é o seguinte, a gente vai se convencer, o Inter não merece ser campeão brasileiro. O que vem sendo a ordem? Um empate contra o Atlético Paranaense, uma derrota para o Sport. Os últimos 2 jogos são muito ruins. Tu tem razão, JB, tu tem razão, e te digo mais. Se a gente definir agora aqui que não há possibilidade nenhuma do Inter encarar o Flamengo no Maracanã, também o Inter não pode ser campeão. Pode chegar lá e ganhar. Também não pode ser campeão. Se a gente chegar à conclusão, todo mundo aqui, que o Inter vai perder pro Flamengo no Maracanã, então já dá o título pro Flamengo. Eu preciso acreditar na recuperação desse time. Ontem, durante o jogo, ali por volta de 15, 20 minutos do segundo tempo, quando eu vi o resultado e imaginei que o Inter não fosse reverter e acabou não revertendo, que o jogo indicava isso, eu olhei, esse resultado do Inter, ele coloca o Atlético Mineiro no campeonato e ele coloca o São Paulo no campeonato. E aí eles se mataram 10 minutos depois. Naquele momento, o São Paulo estava jogando com o Ceará dentro de casa e o Atlético Mineiro, em seguida, iria começar o jogo contra o Fluminense. Por que eu faço essa colocação? Porque esse campeonato brasileiro, diferente de outros, onde se joga quarta e domingo desde o início de agosto ali, o que a gente tem de prático? A gente não pode fazer nenhum tipo de avaliação na lógica do futebol. A lógica do futebol está sendo contornada todos os finais de semana. É verdade. Por exemplo, o JB aqui sentado nessa cadeira disse que o campeonato era do São Paulo. É verdade. São Paulo hoje está brigando para ser quarto. O Grêmio pode passar o São Paulo no confronto. Acho que vai passar. O São Paulo tem um jogo a menos, né, Bajé? Mas não é essa a discussão. Eu quero dizer o seguinte... Qual é a lógica? E aí eu estou com o Baldasso. A lógica é um Inter enfrentar um adversário muito perigoso no próximo final de semana. Com muita necessidade. Com muita necessidade e dificuldade de vencer. Essa é a lógica. Porque o Vasco é uma equipe que não é a melhor do mundo, mas em casa vai fazer enfrentamento, está muito pressionado e pode não perder para o Internacional. Não perdendo para o Inter, o Flamengo fazendo vitória em casa, que é uma lógica também, indica esse número que o Baldasso coloca do Flamengo jogar por uma vitória simples para ser o campeão brasileiro no enfrentamento contra o Inter. Essa é a lógica. Mas, Baldasso, a gente também tem que entender que neste campeonato, essa lógica, ela está sendo... Não, claro, as lógicas estão sendo... Cara, Olha, tu vai pegar o seguinte, eu vou pegar 2 resultados do Inter.
5-1 contra o São Paulo, quem é que imaginou? Dentro da casa do São Paulo. E o de ontem, né? E o de ontem também ninguém imaginou, né? Mas aí, por isso, eu peguei 2 resultados. Quer uma outra lógica? Quer uma outra lógica? Vamos lá. Vamos fazer uma loucura aqui. O Internacional perde para o Vasco e o Flamengo ganha do Corinthians. O Flamengo fica a 2 pontos. E aí alguém vai dizer, o Baldasso disse aqui, acabou o campeonato. O Inter ganha do Flamengo, tá 1 ponto na frente, vai para a última rodada, 1 ponto na frente. É surreal, mas certo. é verdade. E aí eu vou te dizer mais. O Inter perde para o Vasco, o Flamengo ganha, chega no jogo do Maracanã, dá empate, o Inter vai para a última rodada e se porventura o Flamengo perder para o São Paulo, porque o São Paulo vai estar precisando entrar no G4 e o Inter ganhar o último jogo contra o Corinthians, o Inter é campeão brasileiro. Mas justamente... Surreal, mas olha a quantidade de vantagens que o Internacional tem, justamente porque o Inter é o atual líder ainda do campeonato, muita com toda essa turbulência. Mas olha o número de vantagens que o Inter perdeu mas também, beleza, Bagé. é aí que eu ia chegar. Aí Eu tô que tá. concordando, aliás, eu tô assustado, tô concordando muito contigo hoje. Tu pega, aliás, quando o Inter perde, tu fica mais coerente. Fica a dica. Se tu pegar, por exemplo, o Fabiano Baldasso, todo esse eletrocardiograma, essa montanha-russa que a gente está traçando, tem vários aspectos que, mesmo considerando, vou até bater na madeira por ti, tá? Que o Internacional venha a perder para o Vasco, na outra rodada isso pode mudar tudo de novo, porque tem um confronto direto Claro. Inter e Flamengo. Só que o que o Baldasso está pegando, um pouco mais exagerado, mais assustado, é porque os indícios, as respostas do Internacional recentes, elas são num tom de preocupação. Aquele Inter que vinha com 9 vitórias consecutivas, fazendo o que quis lá com o São Paulo, dentro da casa do São Paulo, ganhando um Grenal que não ganhava há 2 anos, sabe? Esse Internacional, ele ficou um pouco flácido nessas assim, últimas 2 rodadas. A resposta recente, desculpa, é que às vezes eu tento cuidar para não querer desmerecer a opinião da outra pessoa. Mas, não, cara, é a tua opinião. O que tu tá falando de recente é uma semana. O recente Mas do esse Inter é o campeonato, é 9 JB. vitórias Mas, e Não, JB, não, JB, JB, é que é o assim, ó, contexto todo. Porque O que só acontece? faz 2 jogos que o Inter tá JB, tudo Tudo mal. bem, mas, JB, mas aí que tá, olha, nós estamos exemplificando. É um Inter que nos mostrou um potencial de amassar o São Paulo. Ah, mas não ia ser assim, né? Sempre. Mas esse Não, que é mas o futebol, mas é isso que eu tô dizendo. JB, a minha preocupação não é com a bola que o Inter vem apresentando, é com a postura que o Inter está definindo colocar Dá pressão. em campo. Mas agora muda, Bob. porque aí assim, ó, Agora tu Mas pega fez assim, isso nas vamos 9 lá, vitórias, deixa eu cara. completar. Onde é que tu tava? Deixa eu completar. Eu também acho, o Bragantino não perdeu para ninguém, perdeu só para o Inter. Só que a postura do Inter contra o Bragantino, já quando constrói a vitória no começo do segundo tempo, é uma postura que assustou a torcida. Porque por que chamou o tu não Bragantino falou para o seu isso campo. na época do Não, Bragantino? o mais Falou. importante é ganhar. O Baldasso? Claro que O ele jogo falou. contra o Atlético Paranaense, querido JB, eu vou dizer que o Inter teve um mau resultado? Não, sabe por quê? Porque o Inter se propôs a empatar o jogo. Isso. E conseguiu. Só que a minha bronca é essa. A postura era empatar o jogo. E eu não sei se era a postura correta. E ontem, a postura, e aí entrando na questão anímica, descontrole emocional, falta de envolvimento com o jogo, a postura foi errada também. Como será a postura contra o Vasco? Eu vou ter contra o Vasco aquele time igual contra o São Paulo, que marca a saída de bola, que vai tentar jogar em cima do nervosismo de um Vasco que está caindo para a segunda divisão? É isso que eu quero saber. Posso te dizer uma coisa? Acho que, inclusive, esse tempo todo para esperar para jogar está sendo ruim para o Internacional. É muito tempo para se preparar para um jogo e, às vezes, o ideal seria já jogar logo em seguida. Que isso? É loucura, mas é real. Quer ver o que vai acontecer? O Inter sentiu ontem. O Inter vai ter a semana que vem vai ser a mais longa da história recente do Internacional. O jogo Vai ter contra o uma Flamengo. semana para o jogo contra o Flamengo. E os caras vão Ou ficar assim, ó. não. Se ganhar do Vasco e o Flamengo perder, já muda seu comentário. Não. Essa é a loucura mas do futebol. Eu sei, mas vai ser longo igual, porque aí vai ser uma decisão. Imagina, o Inter vai esperar uma semana para dizer o pelo amor seguinte, de Deus. é 41 anos e 90 minutos.